Olá, meu fera, voltamos agora para fazer um exemplo com NaCl. Gostaria de frisar a vocês que a existência, dos íons foi prevista por Faraday. Aquele mesmo da eletrólise, né? Então, foi por Faraday em 1832, certo? Justamente por seus trabalhos de eletrólise que ele preveu que a existência dos íons, ok? Bom, e aí nós temos aqui o seguinte, nós vamos fazer a ligação entre o sódio e o cloro. Lembrando que o sódio, ele é um metal. O cloro é um ametal. Você sabe que o sódio, ele tende a doar elétrons, certo? Ele tende a doar elétrons, que ele é um metal. E esse cara tende a doar, ele tende a receber elétrons para ficar com o metal. Lembrando que aqui nós vamos usar a regra do octeto. O que é a regra do octeto? Ficarem com a configuração eletrônica parecida com a de um gás nobre. Então, nós temos aqui, ó, antes da reação, porque na verdade você vai ter uma reação, você vai ter um sódio, certo? Que vai reagir com o cloro e formar o NaCl, certo? Então tem aqui antes da reação e eu tenho aqui depois da reação. Depois da reação. Antes da reação, eu tenho aqui um átomo de sódio. Na verdade, eu tenho um átomo. Eu não tenho íons aí ainda. Eu tenho um átomo de sódio neutro e eu tenho um átomo de cloro neutro, certo? E aí o que acontece? O sódio é um cara da família 1A da tabela periódica. Você também vai lembrar disso. Esse carinha aqui é da família 1A. Opa! Esse cidadão é da família 1A da tabela periódica. E esse cidadão é da família 7A da tabela periódica. Então o sódio tende a doar um único elétron que ele tem. E o cloro, para ficar com 8, também só precisa receber 1. Porque na sua última camada, o sódio só tem um elétron. Agora, o cloro tem 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses círculozinhos, se você observar, é a eletrosfera, certo? Beleza? Então, o que acontece aqui? Vamos lá. O sódio vai doar esse elétron para o cloro, certo? Então, tá aqui, ó, representando aqui, ó, a doação. Ele vai doar esse elétron para o cloro. E aí, quando ele doa esse elétron para o cloro, aí ele já não é mais um átomo. Ele agora é um cátion, certo? De sódio. Ele é um cátion de íon sódio. E o nosso querido cloro, que está aqui, ó, com um elétron a mais, ele agora é um ânion. Um ânion de cloro que a gente chama de cloreto, certo? Se você observar, o sódio agora tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem a eletrosfera igualzinha à do neônio. A eletrosfera dele é igual à do neônio. E se você contar o cloro agora, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ele está com a eletrosfera do argônio. Ou seja, aqui foi mantida a regra do octeto, né? O cara ficar com 2 ou com 8 elétrons na camada de valência, ficando igual a um gás nobre. Lógico, eu estou dando o básico para você. Mais para frente a gente vai ver os casos em que
você não obedece à regra do octeto. Bacana? Então, como resultado dessa atração entre cátions e ânions, você tem a formação de um composto sólido a temperatura ambiente. Temperatura ambiente 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. E aí nós podemos representar esse cidadão aí das seguintes maneiras. Vou dar aqui de página para ficar melhor. Então vamos lá, o que é que a gente tem? A gente tem o sódio, que tinha um elétron na camada de valência, se ligando com o cloro, que tinha 7 elétrons na camada de valência, certo? E aí esse cara cedeu um elétron para o sódio, certo? Ficando dessa maneira aqui agora. O sódio agora perdeu um elétron, certo? O cloro, que tinha 7 elétrons, agora tem 8, então ele ganhou um, beleza? E dessa maneira que eu expressei para você aqui, a gente pode dizer o seguinte, você está vendo os elétrons, né? A gente pode chamar isso aqui de estrutura de Lewis, estrutura de Lewis, ou podemos chamar também de fórmula eletrônica, porque eu estou mostrando os elétrons. Está vendo os elétrons aqui, ó? Eu estou mostrando os elétrons. Eletrônica. Logicamente, observe que aqui eu não fiz tipo um retângulozinho aqui como se fosse uma ligação, porque na verdade o que nós estamos tendo é uma doação, né, e um recebimento de elétrons, então a gente bota setinha. Geralmente você faz isso quando você compartilha elétrons, então é lá em ligação covalente, certo? E você pode expressar também da seguinte maneira, você pode fazer assim, ó, Na, não houve uma ligação só para o cloro. A gente geralmente chama isso aqui de fórmula estrutural. Fórmula estrutural. E quando você faz isso aqui, ó, Na mais Cl menos, você está dizendo que isso aqui é alguns chamam de fórmula iônica, porque você está mostrando as cargas, né? Carga positiva e carga negativa, ou aglomerado iônico, ou a gente chama de íon fórmula também. Bacana? Certo? Observação do Sandrão importantíssimo para você aqui agora. Existem compostos iônicos na fase líquida, certo? Só que para eles serem líquidos, basta com que você tenha cátions e ânions sejam muito grandes. Muito grandes. Beleza? Agora, por que isso acontece na fase líquida se a maioria dos compostos iônicos são sólidos? Porque o que acontece é o seguinte. Quando esse carinha está na fase líquida, ou seja, você tem cátions e ânions muito grandes, como eu falei, a força eletrostática ela é pequena, certo? Isso geralmente vai ocorrer, essa fase líquida vai ocorrer em compostos orgânicos, lá na química orgânica. Bacana?
certo? Eu agora vou fazer uns outros exemplos com vocês, né? Antes da gente chegar para fazer os exercícios. Ah, eu já ia esquecendo de mostrar para você a estrutura justamente do retículo cristalino iônico do NaCl. Deixa eu só voltar aqui para frisar que você também pode representar o aglomerado iônico, o íon fórmula dessa maneira, sem mostrar as cargas, certo? Então vamos para cá que eu já ia esquecendo. Então eu tenho aqui, olha só, a representação do NaCl. Eu tenho aqui os átomos pequenininhos mostrando o sódio. Eu tenho os átomos maiores aqui verdinho mostrando que é o cloro, certo? Então o que eu tenho aqui é uma estrutura que representa o aglomerado iônico, certo? Ou seja, a gente chama de retículo cristalino iônico. Então a gente chama esse cara, se você quiser anotar aí, ó, retículo cristalino iônico, certo? Então, olha só, como é que eles estão bem, mais ou menos encaixados aqui, né? Você vê que eu tenho aqui, ó, vamos pegar aqui um átomo de sódio, ele está circulado pelos átomos de cloro. E mesma coisa do cloro, que está circulado por átomos de sódio, né? Lógico que isso aqui trata-se de um retículo cristalino de forma, que a gente chama de forma cúbica, mas a forma pode mudar, tá? Não é regra. Talvez eu faça essa aula lá no final, para mostrar para você alguns tipos de retículos cristalinos para você, tá? Então, você pode ver o seguinte, que esse retículo cristalino que nós estamos mostrando aqui, na verdade esses dois, eles não podem ser vistos porque, logicamente, você sabe que esses íons são muito pequenos. Então, essa forma, por incrível que pareça, ela é determinada pelos estudos feitos com raio-x. É isso aí mesmo. O raio-x, esses estudos, é que previram que essa forma seja cúbica. Só que se você olhar num microscópio eletrônico de varredura, os cristais de sais que nós vemos são cúbicos em decorrência da sua estrutura interna, justamente, em decorrência da sua estrutura. Está aqui, ó. Isso aqui é uma foto, né, de um cristal de NaCl, certo? E o interessante é que esse microscópio, essa foto aí, logicamente que o colorido é artificial, tá, galera? Mas ele aumentou isso aí em 120 vezes, beleza? E eu quero frisar uma coisinha para você, uma coisa importante, né? A observação do Sandrão. Na verdade, não é nem observação, é uma coisa interessante para você perceber o seguinte, que além dessa forma cúbica que nós temos aqui, cada sódio ele é circulado por o cloro e cada cloro é circulado pelo sódio, que é só você ver aqui, deixa eu apagar aqui pra gente, você vai ver aí, ó, certo? Uma coisa interessante é que o átomo de sódio metálico, ele pega fogo espontaneamente em contato com o ar, né? Então você não pode guardar esse cara em contato com ar. Então geralmente os caras vão guardar ele ou com querosene ou com benzeno. Interessante, né? E que em contato com a água esse cidadão explode. Diga aí, né? Ele queima a pele, né? Se segurar com a mão ele vai queimar a sua pele. E o interessante é que o gás cloro, ou seja, o Cl2, ele é tóxico. Agora, quando o sódio reage com o cloro para formar o NaCl, aí você pode comer, porque você não explode e nem fica intoxicado.
né? E, logicamente, o íon Na+, nosso querido aqui, ele tem uma grande importância biológica, pois ele regula a troca de várias substâncias entre o sangue e a célula, certo? Dentro do nosso organismo, ele que regula aí essa parte. Bacana? Então, gostaria de frisar para vocês que não existem moléculas. A gente não chama isso aqui, pelo amor de Deus, de molécula. Se a ligação foi iônica, se o composto é iônico, a gente chama de íon fórmula ou aglomerado iônico. Certo? Beleza? E o que eles apresentam é um conjunto de íons bem organizados em proporções definidas que a gente chama de retículo cristalino ou retículo cristalino iônico. Ok? Bacana, galera? Fica aqui e vamos para a nossa próxima aula. Um abraço.